Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 16 de junho. Ministra Rosa Weber nega pedidos e mantém mais 3 quebras de sigilo determinadas pela CPI da pandemia. Para a vice-presidente do Supremo, eventual existência de um Ministério da Saúde paralelo seria fato gravíssimo. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia suspende processos que tramitavam na Justiça Federal sobre a operação que apreendeu madeira supostamente ilegal na Amazônia. Wilson Witzel vira réu acusado de liderar a organização criminosa no governo do Rio de Janeiro. STF declara que leis do Estado do Espírito Santo que permitiam a contratação temporária para sistema socioeducativo são inconstitucionais. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilo telefônico e de mensagens do empresário Carlos Wizard, determinada pela CPI da pandemia. No pedido apresentado ao Supremo, os advogados de Carlos Wizard alegaram que o empresário nunca ocupou cargo público e que, apesar dos fins a que se destina, a CPI tem praticado atos que extrapolam as suas competências, cometendo ilegalidades e inconstitucionalidades. Para a relatora, a ministra Rosa Weber, ao contrário do que alegou a defesa, o requerimento para a quebra de sigilo tem fundamentos adequados no objetivo de investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da crise sanitária. Na decisão, a ministra ressalta que uma das linhas investigativas traçadas pela CPI é a existência de um Ministério da Saúde paralelo, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como da imunidade de rebanho, do qual o autor supostamente seria integrante e um de seus financiadores. Ela destaca ainda que a eventual existência de um Ministério da Saúde paralelo, desvinculado da estrutura formal da administração pública, constitui fato gravíssimo que dificulta o exercício do controle dos atos do poder público, a identificação de quem os praticou e a respectiva responsabilização e, como visto, pode ter impactado diretamente no modo de enfrentamento da pandemia. A ministra ainda manteve a quebra de sigilos da Associação Médicos pela Vida e também de Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República. De acordo com a ministra, a CPI investiga a participação do assessor em suposto boicote na aquisição de vacinas, retardando a imunização no país. Em outra ação semelhante, a ministra Carmen Lúcia negou o pedido de Arnaldo Correia, secretário de Vigilância em Saúde, que também tentou evitar que senadores da CPI tenham acesso aos seus dados telefônicos e telemáticos. Ainda sobre Carlos Wizard, a defesa do empresário entrou com habeas corpus no Supremo para que ele possa depor na CPI da pandemia de forma virtual. Wizard alega que está nos Estados Unidos acompanhando um parente em tratamento médico e que não pode comparecer presencialmente ao depoimento que está marcado para amanhã na comissão do Senado. Ele pede ainda para que possa não comparecer ao depoimento sem que isso seja motivo para determinação de condução coercitiva. A ministra Carmen Lúcia suspendeu processos na Justiça Federal que investigam extração ilegal de madeira. Os fatos investigados nas varas federais do Pará e do Amazonas são relacionados aos apurados no STF em inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No final do ano passado, a Polícia Federal apreendeu mais de 226 mil metros cúbicos de madeira na divisa do Amazonas com o Pará, carga avaliada em 129 milhões de reais. De acordo com as investigações, as toras foram extraídas ilegalmente da Amazônia. No começo deste mês, o Supremo autorizou a abertura de um inquérito relacionado à operação, depois que o delegado responsável, Alexandre Saraiva, apresentou notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O delegado afirma que Salles e outras autoridades estariam atuando para dificultar a fiscalização ambiental em favor dos madeireiros. Em pedido encaminhado ao Supremo, o Grupo de Investigações Ambientais Sensíveis da PF alertou que decisões da Justiça Federal no Pará e no Amazonas determinaram a devolução de parte da madeira e de maquinários apreendidos e que isso pode comprometer as investigações não só desse caso, mas de outros relacionados. Além da suspensão das medidas tomadas, a Polícia Federal pediu que o Supremo concentre todas as investigações sobre a operação.
A ministra Carmen Lúcia determinou que os magistrados federais citados pela PF suspendam todos os processos relativos à Operação Androantos, assim como as medidas de devolução dos bens, objeto do inquérito, até que a matéria seja definitivamente analisada e decidida pelo Supremo. A ministra ainda determinou que os magistrados prestem informações sobre os processos no prazo máximo de 48 horas. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais leis do Estado do Espírito Santo que permitiam a contratação temporária de pessoal para o cargo de agente socioeducativo. O argumento do governo do estado para editar essas leis é de que a medida é essencial para atender às necessidades urgentes e excepcionais. Para o PGR, autor da ação, as leis estaduais que são de 2010 e 2014 não especificam quais seriam os requisitos para a contratação excepcional, o que afrontaria a necessidade de concurso para ingresso em cargos públicos. Também argumentou que está havendo, na prática, uma perpetuação de contratações temporárias para cargos permanentes no sistema socioeducativo do Espírito Santo. O fato é que, por algum tempo, ainda se admitiu uma temporariedade dessas contratações pelo Estado do Espírito Santo, enquanto ele se organizava financeira e politicamente para ter quadros permanentes para essa função que é permanente. Relator da ação, ministro Marco Aurélio, entendeu que as leis são inconstitucionais. Ele destacou que cargos técnicos permanentes exigem a realização de provas, como prevê a Constituição. Na prática, as normas demonstrariam uma permanente quebra da regra do concurso público. É realmente um círculo vicioso. É o faz de conta no Brasil. Faz de conta que se tem uma Constituição Federal. Mas não se deve, ante a interesses condenáveis, observar essa mesma Constituição Federal. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que votou pela improcedência da ação, e foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Moraes destacou que o sistema socioeducativo é o que tem o maior número de exonerações na segurança pública, o que exige a contratação imediata. A proporção não garante a integridade física desses adolescentes. E isso vai se acumulando. Então, essa é a realidade que gera, não raras vezes, a necessidade de contratações por prazo determinado, contratações excepcionais. O plenário, por maioria, seguiu o entendimento do relator e declarou as leis inconstitucionais. Por maioria também, os ministros seguiram a proposta de modulação dos efeitos da decisão apresentada pelo ministro Nunes Marques, para manter as leis em vigor por mais 2 anos, para que, nesse período, o Estado do Espírito Santo possa realizar concurso para preenchimento dos cargos. E antes do início da sessão, o presidente do STF lamentou a morte do ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, e do economista Carlos Langoni. O ministro Luiz Fux também lamentou a morte de quase 500 mil de brasileiros vítimas de Covid-19. Me refiro primeiramente ao saudoso vice-presidente Marco Maciel, que deixou muitas marcas na história do Brasil, como jurista, parlamentar, governador e vice-presidente da República. Um nobre brasileiro com um elevadíssimo espírito republicano. No domingo, faleceu o primeiro brasileiro a obter doutorado em economia na Universidade de Chicago e ocupar com 35 anos a presidência do Banco Central, o professor Carlos Langoni, um amigo particular que sempre me mandava subsídios quando eu ia fazer palestras no exterior sobre o risco Brasil, a situação econômica brasileira, e ele deu uma imensurável contribuição ao país na área econômica. E, em nome deles, manifestar também a nossa dor e solidariedade das famílias de quase 500 mil de brasileiros que já perderam a vida em nosso país em decorrência da pandemia.
E veja a seguir, ex-governador Wilson Witzel vira réu por organização criminosa. Voltamos já. A Constituição de 88 é de extrema importância para a área da saúde. Ela veio consolidar o direito, à saúde e torná-lo um direito fundamental, uma cláusula pétrea. A Justiça Federal recebeu hoje denúncia contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele é acusado de liderar organização criminosa que atuaria há vários anos no governo do estado. O esquema de corrupção envolveria fraudes em licitações nas secretarias estaduais de saúde, obras, entre outras. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-governador loteou recursos públicos lavando dinheiro no escritório de advocacia da primeira-dama, Helena Witzel. Ela também virou ré no processo, junto com outros 10 acusados. A decisão é da juíza Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. No início da sessão plenária de ontem à noite, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre a segurança do sistema eletrônico de votação. O ministro Barroso lembrou, por exemplo, das 30 barreiras de segurança da urna eletrônica e falou que a adoção do voto impresso seria uma solução arriscada para um problema que não temos, já que não há evidências de fraudes na votação eletrônica desde 1996. O presidente do tribunal informou ainda que convidou parlamentares para conhecerem o sistema na próxima semana no TSE. Eu convidei para vir às dependências do Tribunal Superior Eleitoral, os integrantes da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda constitucional sobre voto impresso na próxima segunda-feira, às 15 horas, para participarem de uma apresentação sobre os diferentes mecanismos de auditoria, conhecerem as dependências, conhecerem os computadores e a sala cofre, tudo dentro da mais absoluta transparência com a qual nós trabalhamos. Ainda nesta terça-feira, os ministros começaram a votar recursos do deputado estadual José Tupinambá Pereira de Souza. Ele foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá por compra de votos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu o liminar que interferia na escala de trabalho de servidores públicos em Goiás. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão da Justiça de Goiás que garantia a servidores estaduais com filhos em idade escolar a permanência no regime de teletrabalho, independentemente da escala definida pelo Poder Executivo. Segundo o ministro, a decisão, contrária às regras de revezamento estabelecidas em decreto estadual, interferiu de forma indevida na autonomia do governo para administrar a crise sanitária decorrente da Covid-19. A ação que questionou as regras do decreto estadual foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Goiás. A entidade, contrária ao regime de escala, invocou o direito à vida e à saúde para defender a permanência dos servidores em teletrabalho enquanto a pandemia durar e atividades escolares não voltarem ao pleno funcionamento. Assim, a liminar em mandado de segurança do sindicato foi deferida. Mas o governo estadual recorreu ao STJ por entender que a liminar causa graves prejuízos à administração pública, pois interfere na rotina administrativa dos órgãos encarregados de atender a população. Na decisão, o ministro Humberto Martins citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual municípios e estados possuem competência comum para legislar e adotar medidas de enfrentamento à pandemia, e destacou que o princípio da separação dos poderes impede a interferência do judiciário na esfera de competência do executivo sem a caracterização de ilegalidade ou desvio de finalidade. A liminar ficará suspensa até o trânsito em julgado da decisão de mérito da Justiça Estadual sobre o mandado de segurança impetrado contra o decreto. E a sexta turma do STJ decidiu que cabe à Justiça Federal apurar supostas irregularidades na compra de merenda com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Acre.
Ao conceder habeas corpus, os ministros da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, determinaram a remessa à Justiça Federal da ação que investiga desvios e má administração de recursos na compra de merenda escolar no estado do Acre. Os crimes envolveriam verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A turma entendeu que a Justiça Estadual não era competente para conduzir o processo e apontou que a União tem interesse em casos relacionados ao uso de recursos do FNDE. De acordo com o processo, as empresas contratadas para fornecer merenda escolar não cumpriram o contrato. Em muitos casos, os produtos não foram entregues ou eram de qualidade e quantidade inferiores que o adquirido pela Secretaria de Educação do Estado. A denúncia aponta crimes como fraude à licitação, peculato, corrupção, falsidade ideológica, falsificação de documento público, lavagem de capitais e associação criminosa. A 4ª Vara Criminal de Rio Branco determinou o bloqueio de ativos, busca e apreensão, indisponibilidade de bens e decretação de prisões temporárias. Logo depois, os investigados pediram o envio dos autos para a Justiça Federal, mas o Tribunal de Justiça do Acre denegou o habeas corpus lá impetrado. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou precedentes do tribunal no sentido de que a má administração das verbas do FNDE atrai o interesse da União, tendo em vista que é necessário prestar contas dos recursos ao órgão federal. Quanto ao pedido de declaração de nulidade das medidas determinadas pela Justiça Estadual, o relator afirmou que a mudança de competência não os invalida. Entretanto, a autoridade federal competente poderá ratificá-los se for o caso. O motorista de ônibus não terá direito a diferenças salariais por ter que cobrar passagens. A decisão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. O motorista contou que nos 4 anos em que trabalhou para a empresa de ônibus urbanos, dirigia e cobrava as passagens. Ele alegou que ao dirigir, cobrar passagens, fazer contas e dar o troco, poderia colocar em risco a vida dos passageiros. A empresa afirmou que o empregado foi admitido como motorista júnior, que não exerce as 2 funções, e depois promovido à categoria sênior, quando passou a dirigir o ônibus. Disse ainda que o profissional sempre recebeu de acordo com as funções exercidas. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro reformou a sentença e concedeu o pagamento de diferenças salariais decorrentes de acúmulo de função. O TRT entendeu que a condução de veículos coletivos exige extrema atenção e não pode ser compartilhada com outra função. A relatora do recurso da empresa na 2ª Turma, ministra Maria Helena Malman, destacou que, conforme o artigo 456, parágrafo único da CLT, o exercício de atividades diversas compatíveis com a condição pessoal do trabalhador dentro da jornada regular de trabalho não dá direito ao pagamento de acréscimo salarial por acúmulo de funções. A ministra lembrou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o motorista de ônibus, que também é responsável pelo recolhimento do valor das passagens, não tem direito de receber diferenças salariais por acúmulo de funções e que as tarefas são plenamente compatíveis. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, o ministro Edson Fachin completa 6 anos no STF. É depois do intervalo. Nossa Constituição é um exemplar normativo do constitucionalismo multinível. É um documento pautado pela força expansiva da Constituição. Também, do ponto de vista político, tem um compromisso forte com a mudança social e, no aspecto da sua abrangência, expande o bloco de constitucionalidade para a proteção dos direitos humanos. A Justiça Federal ordenou o retorno imediato do efetivo de segurança pública para a região de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, onde garimpeiros promovem há semanas uma série de ataques contra indígenas que se opõem ao garimpo ilegal. A Justiça atendeu o pedido do Ministério Público Federal e determinou o retorno imediato da Polícia Federal, das Forças Armadas ou da Força Nacional de Segurança Pública, devendo à União garantir que a ordem pública seja restabelecida na região e a proteção do povo indígena Munduruku e também dos habitantes de Jacareacanga, no sudoeste do Pará,
sob pena de multa diária de R$50 mil. A decisão liminar ordenou ainda que o governo federal, a FUNAI e o IBAMA garantissem o encontro das lideranças indígenas com as autoridades aqui em Brasília por via aérea, já que eles foram impedidos de viajar na semana passada. Mas eles já conseguiram iniciar esse deslocamento por terra e já estão a caminho aqui da capital do país. 2 oficiais do Exército foram condenados pelo Superior Tribunal Militar por fraudar sistema de pagamento em benefício próprio. Os militares eram analistas no Centro de Pagamento do Exército e tinham acesso ao sistema de pagamento de pessoal. O esquema consistia na alteração de valores indevidos e de forma recíproca para não deixar rastros. O militar autorizava o pagamento de indenizações adicionais na folha do outro, justificando que seriam benefícios atrasados de que teriam direito. No entanto, não havia nenhum comprovante de benefícios em atraso. O prejuízo foi de aproximadamente R$65 mil aos cofres públicos. Durante a investigação, os militares alegaram que houve engano da parte deles no repasse das verbas. Porém, uma testemunha desmentiu essa versão e indicou que o desvio de valores foi feito de forma proposital. Após a condenação em primeira instância, os réus recorreram ao Superior Tribunal Militar. A ministra Maria Elizabeth Rocha, relatora do caso, rejeitou os argumentos da defesa. Ela destacou elementos que comprovaram a conduta ilícita dos militares, como o lançamento de rubricas ilegais no sistema, o registro de seus números de CPF, o depósito nas contas bancárias e o silêncio do recebimento da quantia. A ministra concluiu que o capitão e o tenente deram destinação diversa ao dinheiro do erário de forma consciente e voluntária, por meio de lançamentos indevidos. Os oficiais foram condenados a 3 anos e 6 meses de reclusão pelo STM. A Justiça Federal no Piauí inaugurou uma usina de energia fotovoltaica no edifício sede do tribunal, em Teresina. O equipamento vai possibilitar a economia de até R$600 mil por ano. Além da redução de gastos, a usina fotovoltaica, inaugurada pela Justiça Federal no Piauí, diminui a poluição e a taxa de emissão de carbono, contribuindo com o meio ambiente. A seção judiciária também inaugurou a nova fachada do prédio da unidade, que vai gerar economia de energia elétrica. O ministro Edson Fachin completa hoje 6 anos no Supremo Tribunal Federal. Nesse período, o ministro participou de julgamentos históricos em que defendeu a dignidade da pessoa humana e a concretização das garantias fundamentais. Entre os casos mais importantes da relatoria do ministro Edson Fachin estão a ação que suspendeu operações em comunidades cariocas durante a pandemia. Foi também do ministro Edson Fachin a decisão que determinou que juízes antecipassem a progressão de pena a condenados que ingressassem em grupos de risco para a Covid-19, desde que não tivessem praticado crimes com violência ou grave ameaça e estivessem em presídios superlotados. Outro caso de repercussão nacional foi a decisão do ministro no habeas corpus, em que foram anuladas as decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O plenário também seguiu o entendimento de Fachin, que declarou a inconstitucionalidade de atos do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proibiam a doação de sangue por homens homossexuais. Ainda no contexto da garantia dos direitos fundamentais, o voto do ministro Fachin prevaleceu no julgamento em que foi reconhecido o direito da pessoa transgênero de alterar o nome e o gênero no registro civil, mesmo sem ter feito a cirurgia de mudança de sexo. O ministro Fachin também foi relator de uma ação em que o plenário declarou a legalidade e a constitucionalidade do inquérito instaurado com o objetivo de investigar notícias falsas, denunciações caluniosas e ameaças contra a corte, seus ministros e familiares. Em julho, Fachin deve ser transferido a pedido da 2ª para a 1ª turma do STF, após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.